que quando acha que quer calar o jornalista, fala, ai, que eu vou pegar, vou processar todo mundo. A gente tá trazendo aqui pra vocês um retorno que foi dado pela própria justiça, tá? A justiça tá falando que ele fez. A justiça tá condenando ele. Então não vem depois a assessoria de imprensa encher a porra do nosso saco, falar que vai processar, porque aqui nessa porcaria ainda existe liberdade de expressão, tá? Só pra deixar isso muito claro, porque eu já tô cansado, já tô bem de saco cheio disso, na verdade. Não só eu, como toda a equipe aqui do nosso Papo de TV, de saco cheio desse monte de assessor de imprensa aí de mequetrefe, que fica falando que vai processar. A gente sempre traz aqui aquilo que a justiça tá falando. A justiça condenou. Então não quero vir depois ouvir papo de assessor de imprensa falando que vai processar. Nesse país a gente ainda tem liberdade de expressão. E se a gente tá aqui agora falando com você, é porque a gente sabe do que a gente tá falando. E aqui não tem nenhum amador não, tá? Só pra deixar isso muito claro, pra que não hajam dúvidas. E eu não vou falar mais sobre esse assunto. Vamos girar o nosso papo da fofoca, porque tem bastante coisa pra falar ainda. E ontem também deu o que falar, uma polêmica envolvendo uma grande apresentadora, ó. Eles revelaram ali, Gui, um trecho novo, que a gente não pode exibir aqui, mas um trecho novo, assim, nem deu 30 segundos, né? Do documentário da Xuxa. Menino, o que foi aquilo? Eu fiquei impressionado. Fala a verdade pra você. Tem questões polêmicas, questões, assim, acusações também graves. Acabou dividindo opiniões também, né, na internet. Especialmente, né, quando ela fala que faria tudo de novo, sendo, né, que a gente já tem um histórico aí, né, da Xuxa ter falado, né, de que foi usada, de que foi enganada, de que foi abusada. Muitas questões. E o que tá gerando tanta polêmica assim, gente? É uma fala, né, uma aspas ali da Marlene Matos. Ontem, para anunciar que o documentário da Xuxa será lançado, né, inclusive eu não gostei, que eles vão lançar um episódio por semana. Poxa. A nossa ansiedade vai... Não, eu vou esperar lançar tudo pra poder assistir. Sem condições nenhuma pra segurar a assinatura, entendeu? Até o próximo mês. Então o documentário vai ser lançado... São 5 episódios, né? Sim. Então é pra virar o mês. É pra virar o mês mesmo. A série, né, da Xuxa, o documentário vai ser lançado nessa quinta-feira, próximo dia 13, né? Quinta-feira 13, quase não é sexta-feira 13, hein? E deu o que falar, porque ontem o Fantástico exibiu um novo trecho da conversa. Como a gente tá vendo nessa foto aqui, né? A direção é do Pedro Bial, né? Direção geral. E para esse documentário houve um reencontro histórico entre Marlene Matos e Xuxa. E o que gerou polêmica nesse caso? Foi a Marlene falando primeiramente que os fãs veem ela como uma bruxa, como uma manipuladora, né? Que os fãs da Xuxa a odeiam. E a Xuxa até falou, poxa, eu não queria, né? Não acho isso muito legal. E aí a Marlene diz, não, mas os seus fãs realmente me veem como uma pessoa horrorosa. E aí... é curioso porque a Xuxa, a própria Xuxa, falou ali com a Marlene, e em determinado momento a Marlene diz, eu faria tudo de novo. E aí a Xuxa depois dá um depoimento falando, eu não acredito que ela falou que faria tudo de novo. Tanta coisa que eu passei, tanta coisa que eu me sujeitei, né? Eu até separei aqui as aspas, né, dela, ela fala assim, eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. Isso é a Marlene falando pra Xuxa. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Você me arrumava uma marionete, você se arrumava como uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim. Já deixou claro que não se arrepende, que faria tudo de novo. Aí ela disse também, o problema é o seguinte, eu não sei ser condescendente com gente burra. Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou. Mas olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas. E aí é aquela coisa, né? O pessoal fica comentando, será que a Xuxa seria tudo isso sem o trabalho da Marlene? Será que a Marlene mesmo é essa bruxa? Eu particularmente acho que essa imagem, né, de bruxa malvada, de mulher, assim, insuportável, foi um pouquinho alimentada, megera, foi um pouquinho alimentada pela própria Xuxa, especialmente, acho que de uns 15 anos pra cá, porque especialmente depois que ela foi pra Record,
que aí ela também já estava magoada com a Globo na época, então ela botou a boca no mundo mesmo. Então acho que a Xuxa acabou contribuindo um pouquinho com essa imagem aí problemática que o povo tem da Marlene. Mas assim, nos anos 80, né, era um outro mundo, era outras leis, era outra cultura, outro modo de viver. E no mundo da televisão, ela era a única mulher diretora. E assim, do principal programa, né, diário da televisão brasileira. Então ela tinha que mostrar serviço, ter disciplina, mas a que custo, né, que fica? E aí a gente fica na ansiedade. Até porque, além, como você disse, que o que irritou bastante, né, a gente, e me irritou bastante, que são 5 episódios semanais, né, vão ser 5 semanas aí na expectativa. Essa entrevista da Marlene vai ser atração do último episódio, do 5º episódio. Então, assim, a gente vai ver a Aí é complicado, hein? construção, né? Vai ser interessante porque a gente vai ver a construção, né, da história, né, de vida e de carreira da Xuxa. Mas, assim, a gente vai ficar naquela ansiedade, assim, ah, meu Deus, e a Marlene? E tudo aquilo lá que a gente viu. E com certeza eles vão ir soltando spoilers, né, ao longo das semanas, para deixar a gente mais curioso ainda. Muito provavelmente sim, eu concordo com isso que você falou, Gui, mas a gente quando para pra ver também esses vídeos vazados há pouco tempo, né, do show da Xuxa, do Xuxa Park, que eram os brutos ali da gravação, e ver a forma como a Marlene às vezes trata a própria Xuxa, ou até como trata a própria produção, não tem como desassociar, sabe? Não tem como desassociar e dar razão pra Xuxa. Porque ali a gente tá pensando que, beleza, poxa, ela é a diretora, tem a equipe toda, temos ali um produtor, não sei, na época a Globo, que era a época de ouro da Globo, tinha 45 produtores por programa, mais ou menos. Então, essas pessoas estavam cansadas, a Xuxa gravava 5 programas por dia, beleza. Mas a gente tem que pensar que enquanto a gente tá aqui, por exemplo, na frente da câmera, tem gente que estaria ali por trás, sentada tranquila, tomando água a hora que quer, no arzinho condicionado, enquanto a outra tava lá pulando com um monte de criança no palco, tendo que sorrir porque cada programa é um dia diferente. Então o primeiro programa tem que ser muito mais animado do que o último programa que ela grava, que seria teoricamente de sexta-feira, ela tem que começar com mais animação do que ela teria começado até o de segunda. Sendo que aquela animação já não existia mais. Então faltou muito, acho que, empatia. Empatia. E aquilo da Marlene, em determinado momento, achar também que a Xuxa era propriedade privada intelectual dela, né? Isso acho que fez as relações das duas se estremecerem. A Xuxa até fala que ela era muito submissa na época, né? E acho que isso também, de não saber se posicionar, até pela imaturidade, né? Muito jovem, uma garota, né? Começou criança praticamente ali, né? E o curioso desse fato é que, assim, a gente percebe que existe um ranço até hoje. Dificilmente isso vai acabar. A Xuxa demonstra mesmo a insatisfação dela. E o que ficou também marcado, né, Gui, nesse teaser que a gente viu ontem, foi a participação daquele garotinho que agora cresceu, né, que fez o filme Amor Estranho Amor, com a Xuxa. Uma grande polêmica na época. E ele volta, ele chegou a fazer filme adulto também, né? E ele volta pra participar desse documentário. Sim, a gente viu, foi um trecho menor, né, até o que apareceu no Fantástico, mas né, que ele fala que houve problemas, né, na vida pessoal dele também, na vida profissional, porque ele ficou marcado, né, como o garoto que se deitou com a Xuxa. Sendo também que, assim, esse filme, a Xuxa nem é a protagonista, ela tem um papel de destaque, mas ela nem é a protagonista. Mas assim que ela se tornou, né, a rainha dos baixinhos e essa popstar internacional, aí os produtores de muita má fé começaram a usar esse filme, né, para tipo, mostrar que o filme era que a Xuxa era a protagonista, assim, é uma situação até complicada. Eu queria só salientar também um outro trecho, né, isso da entrevista que a Xuxa deu para Renata Capucci, falando sobre isso que você disse dela ter começado muito jovem e ela ter sido considerada um símbolo sexual, né, um símbolo de beleza, sendo que ela ainda nem tinha
ela era virgem ainda, né? Sim. Ela disse assim, né? Na época, os homens, né, que eram do meio, falavam que nós éramos, né, nós as modelos, eram garotas de programa. Eles vinham com um bolo de dinheiro. O assédio era uma coisa normal. Como modelo e mulher, eu estava me descobrindo. A minha cabeça deu um nó quando eu virei símbolo sexual sem nunca ter transado. Então, assim, a gente vê essa imagem, né, mesmo da rainha, de uma pessoa inatingível, de uma pessoa que teve tudo, assim, né, na vida dela, Sim. mas a gente não imagina os bastidores, e esse documentário a gente vai conseguir descobrir esses bastidores. E só uma coisa também, agora, só voltando ali no assunto que você disse sobre a energia, né, que a Xuxa tinha que ter e de ter que coordenar, né, uma equipe gigante, né, que na época, né, era a época de ouro da Globo. Eu lembro de uma entrevista que a Keila Gimenez deu para a Folha assim que a Xuxa assinou o contrato com a Record, que ela explicou mais ou menos, né, como que seria, né, a Xuxa descendo do pedestal e essa nova Xuxa também, né, mais ligada na realidade, né, falando as coisas, né, mais às claras. Que ela deu um exemplo assim, que na Globo, quando você pedia uma água, você falava assim, eu quero água de coco. Na Globo você chegava, tinha água no copo, água na garrafa, a água no coco, o coco fechado para você quebrar o coco, só a água com canudo, água sem canudo. Na Record, é tipo assim, o coqueiro tá ali, sobe lá e pega o coco. E aí ela achou muito curioso da Xuxa ter aceito esse desafio, né, de sair, né, daquele mundo, né, da Vênus platinada e encarar a realidade. Isso foi muito bom, né, para a imagem da Xuxa, que de certa maneira ela conseguiu se renovar, tanto, né, que hoje, né, tá saindo esse documentário e tá criando expectativa, né, para todo mundo. É verdade, tá gerando muita expectativa. Eu tô ansioso de verdade para assistir. Porém, a gente vai ter que esperar, né? Vão ser episódios semanais e não tem muito o que fazer. Tem que esperar, vai ser Tem até que esperar. O que a gente talvez faça é assistir um por semana, traz um review aqui pra você de casa, não sei, a gente vai trazer, claro, vai comentar um pouquinho sobre esse documentário da Xuxa que tá dando o que falar. Essa semana também tem a estreia, né, do documentário do Balão Mágico, né, agora Na quarta-feira. na quarta-feira, e que aparentemente vai ser inteiro, né, não vai ser um por semana. Pelo que a gente entendeu, pelo que o Star Plus está divulgando, parece que vai ser uma peça só, um documentário inteiro tomara, né? na quarta-feira. Então, vamos ver também e vamos trazendo aqui, porque com certeza polêmica sobre, né, os artistas dos anos 80 e 90 não vai faltar pra gente comentar. É verdade. Olha, tudo sobre o documentário da Xuxa, que eu acho que agora, Gui, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai ver o Fantástico colocando no ar mais teasers, né? Até pra chamar as pessoas pra acompanharem. Você fica sabendo sempre em primeira mão aqui no nosso Papo de TV, tá certo? Vamos girar no nosso papo então, porque começa agora o nosso momento A Grande Conquista, quando a gente